Boa noite, irmãos. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo 103. Esse salmo é escrito por Davi. Essa semana tenho meditado na palavra de Deus e tenho aprendido várias coisas, muitas coisas. Cada dia o Senhor nos ensina uma coisa nova, né? Então eu quero te deixar esse salmo, que Davi, ele não estava em tempos difíceis nesse salmo. Ele escreve, quando a gente lê esse salmo, a gente se sente até aliviado quando a gente termina a leitura desse salmo. Não sei se você já leu, se você já meditou nele, mas é um salmo que quando a gente termina, realmente a gente sente paz, sente alívio. Antes de ler o salmo, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor aí na sua casa. Eu sei que tivemos um dia lindo, um dia de sol, um dia abençoado. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse domingo. Senhor Deus Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse domingo, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão nas suas casas, Senhor, que tiraram esse tempo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, de todos os grandes feitos que o Senhor tem feito na vida de cada um, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela semana que tivemos, Senhor. Te exaltamos e te adoramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Agora abençoa esse culto, Senhor, que vamos exaltar o Teu nome, que vamos aprender da Tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, já falou no coração do Teu Filho, do Teu servo, do pregador dessa noite. Senhor, queremos aprender mais de Ti, para Te amar mais, para Te conhecer no profundo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, receba esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, esse salmo diz, Davi escreve dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio, bendigam o Senhor, ó minha alma. Amém? Amém. Então esse salmo, ele começa dizendo: bendiga o Senhor, a minha alma. Reconhecer, esse salmo diz que é pra gente conhecer e reconhecer. Conhecer é quando você conhece, você sabe do poder, de tudo que uma pessoa, de tudo que Deus ele é capaz de fazer. Mas reconhecer é que você já experimentou e você reconhece realmente a mão do Senhor na sua vida. Não é isso na nossa vida? Eu reconheço que foi Deus que fez isso.
Eu reconheço o amor de Deus, eu reconheço o agir de Deus. Então você está falando de algo que você não só conhece, mas que você reconhece. E isso vem de atitudes nossas, vem do nosso coração, da nossa gratidão. Então há uma grande diferença em só conhecer e reconhecer. E Davi, né? Porque Davi ele não estava em situação difícil quando escreveu esse salmo, mas Davi reconhecia, porque ele teve já muitas experiências com Deus para escrever esse salmo, né? Ele sabia, ele tinha intimidade, então ele reconhecia o Senhor. Nesse salmo também declara as qualificações de Deus e os favores disponíveis para nós. Aqui tem tanta coisa que diz dos favores de Deus para nossas vidas, irmãos. Então, nós temos que ter a convicção de que tudo que nós precisamos é estar nas mãos de Deus. Se você ler cada frase, cada parágrafo desse salmo, né, ele diz que ele nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para que os teme. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de longe de nós as nossas transgressões. Olha, tremendo, né? São palavras, são frases que Davi diz aqui nesse salmo, que diz que o Senhor não se lembra, está longe de nós as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Só um pai amoroso, né, pode agir assim com um filho. É tremendo, Deus é tremendo. E nós precisamos então estar nas mãos de Deus. Você serve um Deus que está sempre fazendo favores ao nosso respeito. Davi, né, ele não está sendo perseguido, como já disse nesse salmo. Davi não só concluía Deus, conhecia Deus, mas ele reconhecia Deus de tantos momentos que ele precisou de Deus e Deus nunca deixou ele na mão. Então você reconhecer é você saber, nossa, eu preciso de Deus o tempo todo. E por que em momentos difíceis na minha vida eu vou duvidar, sabendo que Deus nunca me deixou na mão? Eu reconheço isso. Igual às vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida e a gente pensa assim, será que Deus é capaz de resolver isso? Eu li uma coisa interessante que diz, parece que a gente está dando uma nota baixa para Deus. Está desqualificando. Será que Deus vai resolver isso? Não existe o será que Deus vai resolver isso, né? A vontade de Deus, na hora certa, Deus vai resolver, porque Ele é fiel, porque Ele é certo em tudo que Ele fala, irmãos. Então a gente não precisa temer e nem medir se Deus pode ou não pode fazer algo por nós, né? E esse salmo também Deus diz que Deus bendiga ao Senhor minha alma, renda a Ele a adoração que é devida. Ele estava acostumado a receber favores de Deus. Davi estava acostumado a receber todas as dádivas boas de Deus. Davi sabia que era Deus, que não era ele. Se não fosse Deus, Davi estava já, né, perdido, morto. E Davi tinha um coração grato, e Davi reconhecia. Por isso que Davi sempre falava para a alma dele. Tem um salmo de Davi que ele diz, por que te perturbas dentro de mim, minha alma? Confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele mesmo falava para a alma dele ficar descansada, porque a alma dele poderia louvar. Isso é intimidade com Deus. Isso é reconhecer Deus em todos os momentos da vida dele. Então eu te convido que nessa noite as nossas palavras sejam de bendizer o nome do Senhor nessa noite. Amém? Você que está na sua casa, eu não sei se você já agradeceu o Senhor pelo dia de hoje, pela provisão dele, pelo seu alimento, pela sua família, né? Eu te convido a fechar os teus olhos e bendizer e exaltar o nome do Senhor pela bondade dele tão grande. E que se você ainda não leu esse salmo todo, que durante essa semana você meditasse nesses versículos aqui que diz tantas coisas boas que o Senhor declara sobre a tua vida. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar o pastor Wellington para vir aqui na frente para bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus.
Vamos orar. Santo Deus, nós te bendizemos, ó Deus. Nós engrandecemos o teu nome porque tu és santo, tu és poderoso, tu és Senhor sobre toda a terra. A tua palavra diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é teu, Senhor. E tudo que acontece, Senhor, na nossa vida vem por intermédio da tua bondade, porque o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E nós estamos aqui agradecendo a tua bondade sobre as nossas vidas, porque mesmo em momentos adversos, mesmo em situações contrárias, nós reconhecemos a tua mão sobre nós. Nós entendemos que tu estás conosco, Pai. Eu quero colocar no teu altar agora o meu irmão, o teu filho, Senhor, que nesse momento passa por alguma dificuldade, que nesse momento chega uma grande tristeza no coração dele. E Senhor, eu quero lembrá-lo da tua promessa. A tua promessa diz que o Senhor estaria com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. E Senhor, que essa vida possa te reconhecer a cada amanhecer, Senhor. Que a cada manhã ele entenda que as tuas misericórdias se renovam sobre a vida dele. E que a tua companhia é eterna, Senhor. Nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, porque tu és, Senhor. Porque tu és Senhor sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Pai, tu és dono da tua igreja, dono das nossas vidas. Opera segundo o beneplácito da tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E por isso nós te louvamos, Senhor, por intermédio do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o pastor Wellington aqui orando, né? E ele clamando pelo irmão dele. Nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus, podemos desfrutar de tudo isso aqui. Mas muitas pessoas, agora mesmo passamos por a gente não sabe o que aconteceu, um senhor caído lá no chão, eu acho, a mulher gritando e tal. Pessoas passando por situações difíceis, né? E a gente não sabe, não sei o que motivo que era. Então, que nosso coração, a gente tem que levar o evangelho a essas pessoas, a falar, o amor de Deus é imenso pela vida de cada um. Não sou eu que sou cristã, que sou privilegiada por ser amada. Não, o Senhor ama a todos. Amém? Então eu quero chamar o pastor que vai trazer a palavra nessa noite. Como é que você reza? Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está em casa, está nos ouvindo. E vamos estudar a palavra de Deus hoje. E prepara então a tua Bíblia. Sei que você já está aí preparado para o culto, né? Em casa, está talvez desejoso estar aqui na casa do Senhor, na igreja, no templo, né? A igreja somos nós, mas reunido com os irmãos, com as irmãs. E eu também tenho saudade de estar com vocês. Creio que o pastor Morelli e os demais irmãos têm também essa saudade, esse desejo, mas certamente chegará, né, um tempo oportuno para a gente se encontrar outra vez aqui no culto, tá? E juntos, não online, mas aqui no espaço físico, a gente poder estar juntos. Eu quero compartilhar hoje com vocês um tema que eu fui inspirado pelo pastor Carlito Paz. Foi um irmão de Minas que enviou para mim. É o Paulinho, algumas pessoas conhecem. Ele enviou um áudio, né, de uma mensagem. Eu gostei bastante. Fala aqui de 5 escolhas que curam, né? E eu me senti inspirado por essa mensagem. Vou pregar pouca coisa sobre isso, mas eu confesso que essa foi a minha inspiração inicial. E uma das escolhas, as 5 escolhas, né, que ele diz são: eu decidi, né, eu escolhi crescer no Senhor, eu escolhi enfrentar as situações que são precisas serem enfrentadas, não me acovardar, eu escolhi perdoar, e muitas das nossas dores e doenças
advém da falta de perdão. Eu escolhi não fugir, porque tem pessoas que escolhem a negação, né? Algumas pessoas escolhem também os vícios, a bebida, que é um grande problema, ele destaca isso. E por último ele destaca, eu escolhi repartir. Nós estamos vivendo em um tempo de escassez, de dúvida, de desemprego, de recessão. Então ele também destaca esse ponto, que eu acredito ser muito próprio para o tempo que estamos vivendo, para a ocasião. Então eu vou destacar aqui para os irmãos, né, alguns pontos. Você pode abrir a tua Bíblia em Josué, para a gente já ir ganhando tempo. Mas vamos começar em Josué. Aleluia. Capítulo 24. Antes de Juízes. Josué 24, verso 15. A mensagem de hoje, né, que fala das escolhas, né, por que eu resolvi usar esse tema para essa noite, né? Porque nós temos um mundo cheio de opiniões divididas, nós temos um mundo cheio de posições e ofensas uns contra os outros em vários assuntos, né? E dizem, né, que as decisões são a causa de deixar as nossas vidas tão difíceis. Às vezes a pessoa pensa, não, o que é mais difícil na vida é a doença, é a morte, mas há quem defenda que o que é mais difícil na nossa caminhada, na nossa trajetória, são as decisões. A gente precisa sempre estar decidindo, todo dia a gente precisa tomar uma decisão, não é assim? E para cada decisão é necessária uma escolha. Então, diante disso tudo, eu resolvi estudar um pouco e apanhar na Bíblia alguns testemunhos para que a gente possa enriquecer a nossa sabedoria, a nossa compreensão, a nossa sensibilidade, e assim permitir que o Espírito Santo nos conduza pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, né, nas melhores escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida. Creio que todos já acharam Josué 24, verso 15. Ele fala aqui de Josué, o substituto de Moisés, né, o grande líder de todos os tempos, talvez o maior líder que a humanidade já viu, né? Depois de Cristo, ninguém ensinou tanto a um povo como Moisés, desculpa. E Josué foi o substituto de um grande desafio. E o povo de Israel, naquela altura, estava dando muito trabalho para Josué. E Josué via que, apesar de tudo que Deus já tinha feito pela mão de Moisés, tudo que Deus estava fazendo na época de Josué, eles ainda ficavam vacilando, ficavam se desviando dos caminhos do Senhor, dos mandamentos que Moisés deixou, e por muitas vezes eles quebravam a cara por causa dessa desobediência, porque eles plantavam na vida deles mesmo coisas ruins, e que já estavam sendo alertadas pelo servo Moisés antes. Então chega um ponto que Josué fala, gente, basta, né? Nós precisamos escolher que caminho a gente vai andar. Então ele teve ali uma escolha, apesar de pessoal, né? Mas ele teve que tomar uma posição diante daquela sociedade que estava dividida entre seguir a Deus e não seguir a Deus. E ele diz, olha, vocês não devem ser semelhantes àqueles povos que não servem a Deus. Nós não fomos ensinados assim, nós não fomos instruídos assim, e não é sábio fazer o que eles fazem. E eu fiquei pensando sobre isso, falei, será que nós não estamos vivendo
a mesma situação hoje? Será que no Brasil, né, onde nós estamos inseridos hoje, será que a gente não está vivendo uma situação que a gente precisa escolher em qual parte da sociedade a gente precisa se posicionar? Aquele que é pró-família, aquele que é a favor da família. Não vou entrar aqui em lados políticos, não é esse a minha intenção. Mas nós estamos vendo agora um projeto de lei que estão querendo lançar para descriminalizar, não sei se está certa a palavra, a pedofilia. Pedofilia sempre foi crime. E agora querem tratar como uma coisa que não é crime. É uma doença. E a gente sabe onde é que isso vai parar. Vai parar nas injustiças. Isso vai acabar em injustiças. As pessoas apertam o cinto para aquilo que protege a família, eles são contra. Mas para aquilo que é pecado, para aquilo que é medonho, parece que as pessoas afrouxam. E assim o mundo vai de mal a pior. Não só o Brasil, irmãos. Não pensa que isso acontece só aqui, não. Na Europa a mesma coisa, Estados Unidos, Ásia, África. O mundo vai de mal a pior. Porque a sociedade está se posicionando de uma maneira contra Deus. Em seus pensamentos. E são influenciados por um grande grupo. E eu quero dizer para você, não escolha por grupos. Escolha, faça as tuas escolhas por aquilo que Deus te ensina. Nem A nem B, mas por aquilo que Deus te ensina. Amém? Então esse verso diz assim, olha, 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais. Olha que Josué chama todo o povo, ele como líder, e ele já devia estar cansado, né? Porque é uma situação que cansa, uma luta constante. E ele fala, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, ou seja, a tradição dos pais deles, estavam levando ele para se desviar do Deus vivo, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová. Escolhei a quem sirvais. Se vocês querem servir os deuses dos pais de vocês, que estavam além do rio Jordão, ou os deuses dos povos amorreus que estavam aqui nesta terra, em cuja terra agora estão habitando, porém eu, ou seja, se vocês querem seguir, ok? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou diante do povo, não sabendo qual seria a resposta. O povo poderia, expulsá-lo, apedrejá-lo, mas ele, na coragem do Altíssimo, ele pegou e enfrentou. Ele chegou e falou, a minha posição é essa. Estava conversando com uma irmã, e ela disse que eles estavam falando numa conversa, um grupo de amigos, sobre a eutanásia e alguns assuntos relacionados, e quando ela se posicionou como cristã, as pessoas se revoltaram. A mesma coisa quando a gente fala de aborto, a mesma coisa quando a gente fala de casamento homossexual, a mesma coisa quando a gente fala que pedofilia é um erro, não é uma doença, é um pecado, é um ato de imoralidade, é um ato prejudicial à sociedade, às crianças em especial, E muitos, com certeza, vão estar contra você. Então, o pecado vai ficando normal. E a santidade, eu não sei nem qual palavra encaixar, mas Deus nos chama a santidade. Deus nos chama a ser separado do mundo, separado para Ele. Isso é ser santo. Irmãos, a gente está vivendo uma geração que é difícil ser santo. É muito difícil.
Mas eu estou aqui para te desafiar, não estou aqui para acariciar você. Porque nós precisamos de fazer escolhas corretas. Porque as escolhas que você fizer hoje vão determinar o teu futuro amanhã. Eu quero um futuro maravilhoso para você. Então Josué teve que se posicionar. E eles responderam, o povo respondeu: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. Nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então o povo, ele aceita, né, a escolha que Josué faz. Essa é a primeira escolha. Com licença, eu vou pedir que traz para mim um celular, que eu estou sem horário aqui, e que não está aqui o relógio. O segundo exemplo que eu quero usar para vocês, vamos lá em Atos, capítulo 5, obrigado. Atos, capítulo 5, verso 29. É uma palavra também muito interessante, porque agora Pedro, né, e os apóstolos, eles são desafiados a se posicionar, a ter uma escolha com uma liderança que, a princípio, não poderia ser rejeitada, né, porque envolvia liderança religiosa, liderança da igreja deles. Atos, capítulo 5, verso 29. Esse texto, se você quiser ler em casa, eu aconselho você ler do 4, 29 até o 5, 33. Tá? Porque ali ele vai contar toda a história, né? Pedro foi preso a primeira vez, aí depois, pela segunda vez, né, ele continuou falando, e a gente lembra da história que as celas foram abertas e Pedro saiu, né, com o poder da oração. Foi algo tremendo, extraordinário. Mas Pedro e João, né, eles precisavam de se posicionar e ter uma escolha. E qual era a escolha deles? Era obedecer aqueles líderes religiosos ou obedecer aquilo que o Espírito Santo estava dizendo para eles. Uma posição dificílima para Pedro. Uma pessoa que seguia Cristo, sabia que aqueles líderes também seguiam a Deus, apesar de não seguir a Cristo, mas seguiam a Deus Pai, né? Pelo menos nas suas tradições, né? É o que eles se apresentavam. E ali, o que acontece? Verso 27, eu vou ler o 27. Né? Eles foram lá e buscaram aqueles homens, levaram diante dos líderes, e verso 27 diz assim: trazendo-os, o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Ele está falando do nome de Jesus, porque Pedro estava pregando no nome de Jesus. Eis que encheste Jerusalém, a cidade, com essa doutrina, e agora querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Ele não falava nem o nome de Jesus, ele falava desse homem. Acho que quem mandou matar Jesus, né, foram eles que escolheram Barrabás no lugar de Cristo, lembra-se disso? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, olha a posição deles, disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais, isso aqui já no Novo Testamento, tá? Ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua direita, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão, a remissão de pecados. Pedro não perdeu a oportunidade, né?
Ele não perdia a oportunidade. Até naquela defesa ele soltou ali o Evangelho. Gente, se arrependa. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus, apesar da morte, toda a crueldade, o mesmo Deus que ressuscitou seu filho, quer perdoar. Quer perdoar você que está ouvindo nessa noite. Ele quer perdoar. Deixe-se ser perdoado por Deus. Tenha uma nova vida. Tenha essa escolha na tua vida. Agora, para um terceiro exemplo, volte apenas um pouquinho a tua Bíblia, em Lucas, capítulo 10, verso 41, 42, vamos a uma outra história. Dificilmente eu prego, eu dou palestras assim, contando histórias, mas hoje aconteceu, né? Lucas 10, capítulo 10, verso 41, 42, fala de uma família, né? De 3 irmãos, um homem e 2 irmãs, Marta e Maria. E quando Jesus entra nessa casa, estava passando por ali, entrou nessa casa e foi recebido por essa família, né? Ali houve 2 escolhas. E é interessante nesse exemplo que eu vou dar, porque as 2 escolhas estavam certas. Mas, para aquela ocasião, só uma escolha é oportuna. Muitas vezes, né, o pecado vem assim, ele é sutil. Ele fala, não faz isso não, ou faz isso, né? Não tem nada a ver, mas para aquele momento tem. Para aquele momento tem. Então, você às vezes precisa tomar decisões, né? Se decidir e escolher entre coisas muito sensíveis, que não são bem definidas para você se posicionar. E Jesus entra naquela casa, e quando ele entra naquela casa, Maria vai aos pés de Jesus e começa a ouvir tudo que Jesus tem para falar, para ensinar. E ela sabia que o mestre estava na sua casa. Marta, por sua vez, ela ficou ansiosa e quis também dar o melhor ali que ela pudesse para servir a Jesus e os seus discípulos. Ela começou a fazer café, arrumar a casa, arrumar comida e preparar aquilo tudo. E ela ficava olhando para Maria, sua irmã, e Maria estava lá, junto com os discípulos, ouvindo e bebendo da sabedoria de Cristo. Aí chega um ponto que Marta fala, Senhor, olha para minha irmã, fala para ela vir me ajudar, manda ela vir me ajudar. E Jesus não diz que Marta está errada. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, 41, 42. E respondendo Jesus, disse a Marta, 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 olha o carinho de Jesus, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Jesus estava falando naquele momento. E Maria escolheu a boa parte, a melhor coisa para esse momento, o qual dela não lhe será tirado. Não lhe será tirado. Aqui nós aprendemos, irmãos, que às vezes nós temos escolhas opcionais, 2 ou 3 escolhas, tá? Mas o correto para o momento, nós vamos precisar de algo mais. Não vai ser a sociedade que vai dizer para a gente, não vai ser o Instagram que vai responder para a gente, ou o Facebook, mas vai ser o nosso bom senso, o nosso discernimento. Às vezes a gente vai precisar tomar uma escolha usando a humildade. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir. E vou dizer uma coisa, para você se posicionar às vezes com humildade, você precisa ter coragem. E às vezes a gente se acovarda, a gente fica do lado que está vencendo. Não é assim? Não vou falar nada não, porque senão vão cair em cima de mim e vão me detonar, né? Assim que a gente brinca e diz às vezes, né? Mas nós devemos nos posicionar, irmãos. Lembrem-se que nós somos sal e luz.
O sal sem sabor não serve para nada, vão ser pisados pelos homens. Nós temos que ter sabor, nós temos que conservar. Amém? As duas escolhas eram boas, mas só uma era correta. E ali ela fez escolha, irmãos. E ali envolvia um detalhe bem interessante, que são escolhas que são feitas no meio familiar, né? E como é difícil às vezes você se posicionar no meio da família, né? Você tem que se posicionar no meio da família, no meio da igreja, no meio do trabalho, diante da sociedade. Mas você tem que se posicionar, você tem que escolher. Deus, Ele quer te instruir, Ele deixou as instruções, o Espírito Santo já te leva as instruções da palavra de Deus para você poder ter a melhor escolha. E por último, nós vamos ainda em Lucas capítulo 15, passa aí apenas algumas páginas. Um texto maravilhoso, né? Lucas capítulo 15, verso 17 e 19. Você pode ler em casa ele todo. Obrigado. Do 10 ao 32. É a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. A partir do 10, no 11 em diante, ele começa a explicar uma parábola, dizendo que um homem tinha 2 filhos, e um desses filhos, né? Eu creio que a maioria que está me ouvindo conhece essa parábola, mas se alguém ainda não ouviu, né, não conhece, eu vou falar rapidamente aqui. Um homem tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais novo, diz assim: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai dá ao filho mais novo a parte da herança, que ele deixaria no futuro para o filho, ele dá antecipadamente. E o filho apanha tudo aquilo, vende, né, aquilo, e vai para uma terra bem longe. E ali ele gasta com prazeres, né? Com bebida, com mulheres, a Bíblia fala todo tipo de prazer carnal. Ele vai ali, se lança, até chegar ao ponto de perder tudo e ficar numa situação de fome, de miséria, de desemprego. E ele toma uma atitude, ele faz uma escolha. E essa é a última escolha que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite. A escolha desse homem, desse filho pródigo, desse rapaz. Verso 17 ao 19 diz assim: e caindo em si, ele começou a refletir. Ele pensou: quantos empregados, trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Levantar-me-ei, olha a escolha, e irei ter com o meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa história é muito bonita, recomendo que leiam para a sua família, leiam com os seus filhos, se eles ainda não conhecem, que é uma história muito bonita. Aliás, são uma sequência de parábolas que vale a pena, mas essa é muito especial para mim. Então, o homem que ia caminhando em uma direção, ele se posicionou. Agora a situação dele, né, a primeira Josué envolvia a família, a sociedade. Marta, né, Pedro envolvia a igreja e os seus apóstolos, a sua companhia. Marta e Maria ali envolviam o quê? A sua vida dentro de casa, uma posição de trabalho dentro da família, e que houve interferência.
Porque uma escolheu coisas espirituais e a outra coisas materiais. Nós sabemos que nós precisamos das coisas materiais, né? Mas há tempo para todo o propósito de Deus. Então faltou o quê? Discernimento e compreensão. E por último, nós vimos aqui um rapaz que com certeza, né, eu acredito, ele não tinha ódio pela sua família. Ele só foi encantado pelos prazeres do mundo. Não é que ele odiava seu pai e seu irmão, mas ele ficou encantado, ele ficou apaixonado pelo mundo. E o mundo seduziu e ele pensou, puxa, se eu tiver dinheiro, eu vou me dar bem. E ele pegou e pediu o pai. Ele não falou para o pai o que queria fazer, mas o pai deu. E ele acabou com tudo, com seus prazeres, e ficou nessa situação. Só que aqui tem um detalhe importante, irmãos, para as nossas decisões, para a nossa escolha. Por isso eu deixei isso por último. Ele tinha que se humilhar. Ele precisava se humilhar diante do pai dele, diante de todos os empregados. Ele precisava se humilhar diante de Deus, porque tudo que ele fez, ele honrou, desonrou o pai. Ele entendeu que desonrou o pai. Porque com certeza a herança daquele filho não foi construída pelas mãos dele. Houve ali muito do suor do pai. E ele ali, ele não pensou em um minuto, né? Ele pegou, vendeu e foi para a farra, né? Não é assim? A gente diz. E ele pega, irmãos, ele começa a pensar, a meditar. É o que eu quero levar para você nessa noite, para você precisa de momentos assim, de reflexão, de pensar, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o meu sucesso está passando em cima de alguém, em cima de algum princípio da palavra de Deus? Será que eu estou derrotado é porque eu esqueci eu desonrei algum princípio da palavra de Deus? Porque seja o sucesso, seja a derrota, os dois são perigosos, os dois são considerados por Deus errados se você usa princípios fora da palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Escolha mudar. A escolha de mudar daquele homem exigiu dele humildade, determinação, exposição. Ele teve que se expor, né? Chegou igual um mendigo na casa do pai dele. O pai dele, tudo indica que o pai dele era rico, né? Altruísmo, sofrimento pessoal, quebra do orgulho. Esse pregador de hoje, ele falou uma frase que eu já tinha ouvido, né, que é muito interessante, que eu gosto muito dessa frase, que diz assim: é melhor você ter paz do que você ter razão. Quantas brigas, né? Quantas brigas por coisas banais em nossa família, com nossos irmãos, com nossos colegas de trabalho, na escola. Não é você se negar, não. Aqui nós estamos falando de posicionamento. Mas há coisa, irmãos, que não vale a briga. O apóstolo Paulo fala isso, né? Coisas banais. Declarar a todos que errou. Ele chegou e declarou. É provar que você quer corrigir a direção do caminho da sua vida. A gente lembra de Zaqueu, né? Não vou falar de Zaqueu, mas Zaqueu pegou e levantou na frente do outro e falou: se eu errei com você, está aí a oportunidade. Vem aqui, eu vou te pedir perdão. Se eu roubei, se eu cobrei impostos a mais, eu vou devolver, e não vou devolver igual, vou devolver com juros 4 vezes mais. Então, é a posição. Será que foi difícil de tomar aquela posição? Foi, irmãos. Mas as escolhas do crente nunca são fáceis, mas são elas que conservam o testemunho de Cristo na terra. Você quer testemunhar de Cristo na terra? Ou você quer ser apenas uma sombra? Eu quero ser testemunho. Sei que dói. Já doeu muitas vezes posicionar ao lado de Cristo. Já sofri perseguições, já sofri ironias. Você também, com certeza. Perseguições na escola, perseguições no trabalho, blasfêmias até, por causa do nome de Cristo. Mas o que importa é Cristo na minha vida.
E a cada escolha que eu consegui fazer bem feito, eu colhi um fruto maravilhoso. A cada escolha que eu fui seduzido e semeei alguma coisa fora da palavra de Deus, fora daquilo que Jesus me ensinou, depois eu colhi espinhos. Mas Deus me perdoou e continua me perdoando. E eu paro de semear aquelas sementes e pego sementes boas para semear na minha vida. Então, irmãos, aqui eu concluo. Já deu aqui o meu horário. As escolhas que nós devemos ter tem que ser escolhas com sentimento, sim. Mas nós estamos vivendo uma geração que tudo está sendo escolhido pelos sentimentos. E não pode ser assim. Então, faça as suas escolhas com sentimento, ok? Mas faça também com discernimento. Faça as suas escolhas com princípios. Faça as suas escolhas com bom senso. Como tem gente perdendo bom senso? Como tem gente perdendo bom senso? Cuidado. É um fio muito fino que nós estamos vendo na nossa sociedade para perder o bom senso. Faça escolhas com sabedoria. E por último, faça escolhas com amor. Amor pleno. O amor de Cristo. Qual é esse amor? Que princípio é esse que me ajuda nessa escolha? Jesus ensinou. E o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, toda a força, todo entendimento. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se todas as tuas escolhas tiverem esses 3 princípios, apesar de serem 2 versos, mas de amar a Deus, de amar o próximo, de amar a si mesmo, da maneira que Deus fez você, né? Você vai estar fazendo a primeira escolha, né? Para tomar decisões acertadas. Amém? Deus abençoe a tua vida, que essa palavra fique gravada no seu coração e que, se em algum momento Deus fez você se lembrar de alguma escolha errada, de alguma semente errada, você vai agora no teu quarto, fecha a tua porta, como diz a palavra, né? E fala em Deus, a Deus em secreto, e Ele vai te ouvir, Ele vai te orientar. Se você ainda não conseguir, busque a palavra de Deus, busque um pastor, um crente fiel que você conheça para te ajudar. Deus quer te ajudar, e Ele vai usar as pessoas que estão à sua volta. Talvez pela misericórdia dEle Ele usou a minha vida hoje. Amém? Então que façamos as escolhas que Jesus quer que nós escolhamos. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para todos. Que é a primeira vez que eu estou aqui falando, né? Vou fazer um encerramento agora, mas eu fico feliz quando a gente tem acesso à palavra de Deus, quando a gente pode ouvir mensagens saudáveis que fazem realmente, né, um mover grande no nosso coração. Então, queridos, escolhas é muito importante. Você saber fazer as suas escolhas fazem toda a diferença na nossa vida. Muito importante quando você escolhe, né, o melhor, escolhe dentro dos padrões de Deus, você vai ter resultados positivos, você vai experimentar também o melhor de Deus. Então, as nossas escolhas, elas são primordiais na nossa vida. Temos que pensar muito o que eu vou decidir, qual a decisão eu vou tomar, porque isso vai fazer toda a diferença na minha vida, na minha família, no meu ministério, na vida dos meus amigos. Muda tudo, irmãos. A gente vê na vida desses homens que tomaram decisões na Bíblia, como alcançou, né, corações e pessoas, e bênçãos grandiosas. Então, queridos, vamos orar agora para encerrar o culto. Eu quero agradecer Pastor Red, a missionária Andréia, que hoje fizeram um culto aqui para nós, né? E eu quero orar por você que está em casa, você que ainda está aí, né, no isolamento, que ainda está recluso, e a gente sabe que isso é só um tempo, vai passar, já está passando,
mas a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente tem que estar pensando positivo, a gente tem que estar entusiasmado pela palavra de Deus. Irmãos, quando você vê notícias nos jornais, você fica cabisbaixo, mas quando você lê a Bíblia, você fica forte, você fica entusiasmado, você sabe, a palavra de Deus, ela te emociona para o bem, para o melhor, ela te alegra teu coração. Então, por isso que a gente não pode abrir mão da palavra de Deus, né? E a gente tem que evitar algumas notícias ruins e ficar mais com a palavra de Deus, porque Deus, ele só levanta a gente. Aleluia. Então, vamos orar por você agora, você que está em casa. Nós estamos sendo assistidos lá na Espanha, Portugal, na França, tem pessoas nos assistindo. Lá no Nordeste do Brasil tem gente nos assistindo agora. A gente estava vendo ali, né? Pessoas que estão de longe nos assistem. Então, queridos, vamos orar. Quero orar por você. Quero ser uma boca profética agora na tua vida, para que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Irmãos, pensem comigo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda essa palavra, esse Salmo 127. Por que a gente precisa entender isso? Né? Ou melhor, 1 e 2. Né? Lê os dois versículos. Salmo 127, 1 e 2. Porque aí você vai entender que às vezes a gente fica preocupado, né? Preocupado com o filho, preocupado com o marido, com a mulher. Irmãos, se Deus não guardar, não adianta a minha preocupação. O que a gente tem que fazer, a nossa parte está certa, eu tenho que fazer minha parte, mas eu tenho que confiar, porque na confiança eu experimento o poder de Deus e a presença de Deus e a proteção de Deus, sabe? Aplica o sangue de Jesus na tua vida, aplica o sangue de Jesus na vida dos teus filhos, aplica o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos blinda, sabe, irmãos? A gente tem que fazer a nossa parte, claro, sabe? Nesse momento de pandemia, usar sempre álcool gel, usar a máscara. Eu estou sem máscara aqui, mas a minha máscara está guardadinha aqui no meu bolso, para usar na hora certa, né? Então, a gente precisa desses cuidados, isso é verdade, não adianta. Porém, a gente tem que confiar no Senhor, porque é Ele que nos guarda, amém? Então coloque agora diante de Deus a tua vida, tua família. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração agora e vamos orar para que Deus nos guarde, porque só Ele mesmo, irmãos. Eu posso me precaver de tudo, mas se Ele não guardar, em vão vai ser toda a minha postura, o meu cuidado, porque é Ele que cuida mesmo, e é Ele que nos livra, porque tem muitos detalhes, irmãos, a gente não consegue fazer tudo. Então é o detalhe que Deus nos guarda, e Ele conhece o nosso coração, amém, amados? Pai, nós te louvamos por essa mensagem, por essa palavra, Senhor, acerca de escolhas, Pai, escolhas que podem trazer benefícios, escolhas que vão trazer bênção para a nossa vida, para a nossa família, escolhas que vão trazer cura para a nossa vida física, também para a nossa vida espiritual e emocional. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra sempre será bem-vinda em nossas vidas, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o alimento espiritual que nós precisamos. E agora, Senhor, que vamos encerrar o nosso culto de domingo. Queremos, Senhor Deus, abençoar. Queremos ser, Senhor Deus, boca profética na vida dos nossos irmãos que estão em casa, irmãos que não puderam vir ainda no culto por causa das restrições. Pai, nós oramos pelo grupo de risco, oramos, Senhor Deus, por cada um que agora, Senhor Deus, está precisando de um milagre, quem sabe aí na UTI, quem sabe, Senhor Deus, recluso, quem sabe entubado. Senhor, só o Senhor pode socorrer o aflito nesse momento, e nós estamos invocando o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa tocar nessas pessoas onde nós não podemos ir, o Senhor pode ir, o Senhor pode enviar o teu exército poderoso. Por isso nós oramos, Senhor Deus, agradecidos, porque nós podemos confiar no Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso de Israel, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra, o Deus que nos abençoa. Por isso, obrigado, Senhor, por esta noite, por essa palavra.
pelo culto, pela abertura, por tudo que foi falado aqui nessa noite, Pai. Dá uma semana de vitória para o teu povo, Senhor. Os teus filhos, nós rogamos por aqueles que são teus, rogamos por aqueles que ainda hão de crer na tua palavra, Senhor Deus, que a bênção do Senhor possa tocar os corações, que teus filhos possam desfrutar de uma semana de bênção, de uma semana vitoriosa, de uma semana, Senhor Deus, de livramentos e de bênçãos. Eu oro, Pai, te agradeço desde já por tudo, e peço, Pai, que o Senhor agora dê aos teus filhos um retorno abençoado, aqueles que vão agora para casa, guarda no caminho, e os que estão em casa também, cerca, Senhor Deus, esses lares, nossos lares, com muralhas de fogo, Senhor, para que nada nos atinja. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço já por tudo, entrego nas tuas mãos, Senhor, nossas vidas, para que sejamos canais de bênção nas tuas mãos. Senhor, usa a nossa vida nessa semana, usa-nos para sermos testemunhas, conforme nós ouvimos aqui, para testemunharmos a tua palavra, para ganharmos almas para o teu reino, porque o Senhor nos levantou como pescadores de almas, e queremos, Senhor Deus, ser bons pescadores, com a tua aprovação e bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua mão agora, para a gente despedir com a bênção pastoral, mas antes eu vou só fazer um aviso de quinta-feira. Quinta-feira às 20 horas, estaremos então no nosso culto novamente online, para quem está longe, quem estiver perto, né? Acredito que semana que vem a gente já vai poder fazer um culto presencial, mas a gente ainda está aguardando uma resposta lá do prefeito, né? A gente vai essa semana procurar o prefeito, para a gente conversar com ele acerca dessa liberação, tá bom? Claro que tem as suas restrições, a gente vai ter que colocar um banco sim, outro não, mas dependendo da liberação aqui da prefeitura, a gente já vai poder fazer o nosso culto presencial com um número menor de pessoas, é claro, mas em nome de Jesus acredito que essa semana a gente já consiga. Mas você que está em casa vai continuar também nos assistindo, por quê? Porque a gente vai continuar fazendo o nosso culto online também, tá bom? Então abra sua mão e receba a bênção pastoral. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, sejam com toda a família de vocês e com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.